Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal de Autos, pessoal. Começando aqui mais um teste da semana com o Peugeot 208 GT 1.0 Turbo. Essa aqui é a versão mais completa desse hatch compacto que passou por mudanças nessa linha 2025, mas isso é assunto para nossa avaliação completa. Como vocês já bem devem saber, esse aqui é o nosso teste de consumo urbano. Então nós vamos rodar aqui em um trecho 100% de cidade, aproximadamente 10 km, ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Esse carro não tem mais o modo Eco que ele já teve no passado, então isso não vai interferir. Também não tem aquele sistema Start-Stop que desliga o motor em paradas rápidas. Logicamente a gente vai dirigindo de forma mais econômica possível, apesar do ar-condicionado ligado. E lá no final do nosso trajeto a gente vai então comparar as nossas médias de consumo com aquelas informadas oficialmente pelo Inmetro. Bom, pessoal, para a gente começar aqui o nosso teste de consumo urbano com o Peugeot 208, eu já liguei o ar-condicionado e também já resetei as informações do trajeto 1, que é para a gente então conferir quanto que ele vai fazer de média nesse nosso trecho padrão aqui do canal. Vale lembrar para vocês que os testes que a gente faz aqui no canal de Autos são somente para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a outro, porque se for para a gente fazer uma comparação direta entre dois modelos, aí a gente vai ter que andar com eles dois juntos, ou até mesmo se forem mais, como por exemplo 3, 4, 5 modelos, o ideal é que você ande com eles juntos para que eles se submetam à mesma situação de trânsito, até de temperatura, de quantidade de semáforos, e o certo seria fazer com o mesmo condutor, já que cada um muda um pouquinho o jeito de dirigir, mas não dá para você dirigir mais de um carro ao mesmo tempo, né? Então serve como uma base, digamos, comparativa, só para a gente ter uma ideia do quanto um carro é mais econômico ou mais gastão em relação a outro. E é claro que aqui no começo do vídeo eu já quero pedir para vocês: deixe o seu like aqui embaixo, porque essa é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso canal. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você curtiu esse vídeo e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e mais do nosso trabalho para outras pessoas. Aproveita esse momento também para dar aquela hypada no vídeo, que é uma função nova completamente gratuita do YouTube. Na verdade, você tem também a opção de pagar se você quiser, o que aí ajuda ainda mais o nosso trabalho. Mas de qualquer forma, eu já agradeço esse apoio de vocês. Eu sempre gosto de começar aqui o nosso teste de consumo urbano falando de conjunto mecânico, que é um fator essencial e está diretamente relacionado tanto ao desempenho quanto ao consumo de combustível. E aqui a gente tem um motor 1.0 T200, aquele Turbo Flex de 3 cilindros em linha, com injeção direta de combustível, que a gente já conhece de vários outros modelos da Stellantis. Inclusive vários deles já passaram aqui por testes no nosso canal. E ele rende uma potência máxima de 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina, nosso caso aqui é gasolina, e o torque de 20,4 kgfm com ambos os combustíveis. O legal desse torque é que ele está disponível a somente 1.750 rotações, então ele garante mais vigor, digamos assim, no desempenho do carro, já que ele chega a uma rotação onde você não precisa encher tanto o motor. E junto com essa motorização Turbo Flex está associada a transmissão automática do tipo CVT, que simula 7 marchas. Eu já expliquei isso diversas vezes para vocês, mas vou citar aqui rapidamente. Um câmbio convencional ele tem engrenagens, ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha e assim por diante, enquanto o CVT tem duas polias variáveis, ou seja, ele tem, digamos que, rotações infinitas, tem marchas infinitas na verdade. Aqui ele funciona de fato como um câmbio continuamente variável, como um CVT, na maior parte do tempo, mas quando você dá um kickdown, ou seja, um pé fundo no acelerador, ou você joga a transmissão aqui para o lado esquerdo, que nesse caso aqui é o modo manual, já que não tem os pedal shifts atrás do volante, um grande pecado desse carro inclusive, mas enfim, quando você faz isso, você tem uma condução mais esportiva, ele passa a simular 7 marchas, porque o CVT, o digamos que convencional, ele fica aquele barulho de enceradeira, né? Você pisa no fundo e ele fica... e assim por diante, não para nunca mais, só quando você alivia o pedal do acelerador. Para diminuir essa sensação que é incômoda, que dá até a impressão de que o carro não anda, você então faz essa simulação de algumas marchas. E aqui no caso desse câmbio CVT da Stellantis, a simulação é de 7 velocidades. E logicamente a tração desse carro é somente
dianteira. E quando a gente fala de consumo de combustível, um fator extremamente importante é o peso de cada carro. Aqui no caso do 208 GT, é essa versão mais completa do modelo, aproveitando esse assunto para citar também que custa hoje R$121 mil aproximadamente, essa versão GT sem a pintura. Com a pintura fica um pouquinho mais caro. Aliás, com a pintura preta, né? Porque sem pintura não dá, né? Mas adicionando alguma das outras duas cores, são somente 3, você tem um valor um pouquinho mais alto que está aparecendo aí na tela para vocês. Mas nessa versão GT, curiosamente, ela não é a mais pesada da gama. Porque aqui a gente tem 1.157 kg, enquanto a versão Allure, que é uma abaixo da GT, também 1.0 turbo com câmbio CVT, tem 1.177 kg. Isso de acordo com a ficha técnica oficial da Peugeot. Eu não duvido, inclusive, que a Peugeot tenha errado essa informação, que na verdade a Allure tenha 1.157 kg e a GT tenha 1.177. Talvez seja por conta do teto panorâmico. Não sei se isso na verdade deixa mais leve, por ser de vidro, né, do que a lataria. Não sei, eu pedi essa informação para eles, caso eles tenham respondido até a data de publicação do vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês. Mas o que a gente pode dizer é que 1.157 kg não é um peso muito alto. Tudo bem que é um hatch compacto, ele é pequeno, a gente vai falar sobre todas as dimensões na nossa avaliação completa, que vai em breve ao ar aqui no canal, então já se inscrevam e ativem as notificações para não perder os próximos conteúdos. Mas é um carro pequeno, então 1.157 kg é bem condizente, na verdade, com o tamanho dele. E logicamente, quanto menor o peso, melhor fica o consumo, já que você tem menos carga para levar, você faz menos esforço, logicamente. Um outro ponto importante para falar que afeta também diretamente o consumo de combustível é o sistema Start-Stop, que desliga o motor em paradas rápidas. Felizmente ou infelizmente, a gente não tem esse sistema aqui no Peugeot 208. Então, quando você está parado no semáforo, o motor continua em funcionamento o tempo inteiro. Por um lado, isso é positivo, porque os carros que têm Start-Stop acabam tendo uma bateria muito mais cara. Mas, em contrapartida, os carros que não têm Start-Stop emitem um pouco mais de gases poluentes, ou seja, prejudicial para o meio ambiente, ainda mais, né? O carro, a combustão em si já é prejudicial. E também afeta um pouquinho o consumo. A diferença de consumo não é extremamente grande, mas ela existe. Um outro ponto, digamos que positivo nessa ausência do Start-Stop é a questão de irritar mesmo, né? Eu particularmente não me importo muito com o motor desligando, mas acho que a grande maioria dos consumidores detestam sentir o motor desligar a cada vez que você para o carro e depois ele ligar novamente. Então não ter esse recurso acaba sendo um ponto positivo para esse tipo de pessoa. E pessoal, eu quero citar para vocês também que infelizmente esse carro não tem mais modos de condução. Na verdade, você tem basicamente o modo Sport, que é da transmissão, e o modo manual, né, que você faz trocas inclusive pela própria manopla. Você não tem pedal shifts, como eu disse para vocês. Antigamente, se eu não me engano, com o motor 1.6, o Peugeot 208 ele tinha o modo Eco, que deixava o carro menos sensível, né, um acelerador um pouco mais, com uma sensibilidade menor, que ajudava também um pouquinho no consumo de combustível. Hoje existe somente o modo Sport. E é claro que eu farei algumas críticas também, inclusive daqui a pouquinho, sobre esse painel de instrumentos, que é digital, do tipo 3D, inclusive. Você tem uma tela de 10 polegadas, mais uma tela de 7 para fazer o efeito 3D. Mas algo que eu gosto, apesar de algumas críticas, é que ele tem a informação de consumo instantâneo. Eu destaco isso porque tem muito carro, até mesmo mais caro, que não tem essa informação. Estamos caminhando aqui para o final do nosso percurso e a gente vai só estacionar no nosso ponto de sempre para descobrir como que ficou a média então do Peugeot 208 GT 1.0 turbo. Lembrando, pessoal, que estamos aqui abastecidos totalmente com gasolina. Vamos esperar o ônibus passar. Essas saidinhas, ainda mais na subida, gastam um pouquinho de combustível, né? Vamos encostar aqui na direita, com cuidado para não ralar essas belíssimas rodas. Vamos estacionar aqui no mesmo ponto de sempre. Vamos lá. Desliguei o carro. Agora nada mais interfere na nossa média de consumo.
Vamos lá conferir como que ficou o resultado? Vamos lá então, vamos ligar o painel. Você tem que segurar um pouquinho o botão, tá? Se você só apertar ele não faz nada. E por esses botões aqui no volante a gente consegue mexer ele no painel. Então vamos para o pessoal 1 e a gente tem aqui então as médias de consumo. Vamos lá, aqui a informação instantânea que eu disse para vocês e o trajeto 1 que a gente resetou saindo lá do início. Bom, rodamos 10 km, não exatamente, porque infelizmente esse painel só apresenta pra gente quilômetros cheios. Então vamos supor que a gente rodou 10,9 km, convenhamos que já é praticamente 11, mas ele vai continuar mostrando 10. A gente pode afirmar que com certeza rodamos um 10 baixo, digamos assim, 10.1, 10.2, 10.3, porque essa é a média que sempre é mostrada aqui no canal, às vezes até 10 km exatos. Outro ponto negativo desse painel digital 3D é que ele não mostra o tempo do trajeto, somente quando você desliga o carro. Só que aí ele vai considerar da última partida do motor que você deu e não exatamente de quando você resetou o trajeto 1 ou 2. Enfim, não temos o tempo então, mas a velocidade média foi de 25 km por hora e o consumo então em trecho 100% urbano com ar ligado o tempo inteiro e na gasolina, 10,2 km por litro. O Inmetro informa pra gente 12 km por litro em trecho urbano com gasolina, ou seja, a nossa média foi consideravelmente inferior àquela informada pelo Inmetro. Mas e aí, o que eu achei dessa média de 10,2 km por litro aqui do Peugeot 208 GT? Para ser sincero, esperava um pouco mais. Por quê, pessoal? A gente tem que o modelo 1.0 turbo, não é um carro 1.5, 1.3, 1.6 turbo. É um motor relativamente pequeno para um carro bem pequeno, um carro também leve, como vocês viram, então não que o consumo seja ruim, longe disso. Mas a gente já viu modelos, inclusive, por exemplo, o Honda HR-V Touring 1.5 Turbo, que a gente testou aqui recentemente, fez 11,5 km por litro. Esse fez 10,2. Isso quer dizer que o consumo poderia ser melhor, embora não seja exatamente ruim. Eu vou citar para vocês outros dois modelos, inclusive também são franceses, assim como o Peugeot 208, que já passaram por esse nosso teste de consumo urbano e que fizeram médias realmente muito parecidas. O primeiro é o Citroën Basalt Shine, e ele fez 10,1 km por litro, ou seja, basicamente a mesma coisa que os 10,2 aqui do 208 GT. Lembrando que, como a gente faz o teste em dias diferentes, é normal ter uma pequena diferença, então tirando a margem de erro, é um empate, digamos assim. Outro carro também é o Citroën C3 Aircross Shine, que é um carro bem maior, mas também com esse mesmo conjunto mecânico. Fez 10,4 km por litro. De novo, considerando a margem de erro, o mesmo consumo aqui do 208 GT. Então a gente consegue concluir que, de fato, esse motor 1.0 turbo da Stellantis não é assim tão econômico. Digamos que ele não surpreende, ele só faz o ok ali, o mediano. Poderia sim ser um pouquinho melhor, embora não esteja tão ruim. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber a de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou desse consumo, sua opinião geral sobre o Peugeot 208 GT e também, é claro, se inscreva no canal e ative as notificações porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.